deixa com Deus, pertences ao povo. Aleluia. Que vai para o céu, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Seu caminho é estreito, a porta é também. Está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás, ao findar a vida lá no céu Tu estarás. já desceste as águas, Glória a Deus. passaste o Jordão, tens ainda mágoa no teu coração, foste batizado como foi Jesus, segues ao seu lado para o céu de luz. Seu caminho é estreito, a porta é também. Está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás, ao findar a vida lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá, vida de vitória, vives já com Deus, marchas para a glória, andas para o céu. Seu caminho é estreito, a porta é também. Não se Está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás, ao findar a vida lá no céu tu estarás. Glória a Deus. Ao ouvir o brado, Eis que Cristo vem. Glória a Jesus. preparado pra dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz, canta com gemidos, Vem, Senhor Jesus. caminho é estreito. Macida Pereira, Deus te abençoa, minha amada irmã. Glória a Jesus. Não demores, vem Aleluia. no portal da vida, Cristo acharás, e ao findar a vida lá no céu Céu tu estarás. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu fico muito contente de estar com os irmãos aqui. Tem vários irmãos com a gente. Irmã Cíntia, minha filha, está lá em Hortolândia. O Danilo Barbeta, Deus te abençoe, Danilo, meu amigão. Eu estou meio fugido das lavagens do carro aí, qualquer hora a gente aparece lá de novo. Agora aposentado, ganha um pouquinho, né? Então a gente está economizando, por isso que eu sumi, mas nós estamos aí, firme, tá bom? Deus abençoe, Danilo. Fico muito contente pela sua vida. Minha filha está lá em Hortolândia, Deus abençoe, Mancida. Vários irmãos já estão com a gente aqui, né? Irmãos, hoje eu quero falar aqui, irmãos, de um assunto chega a ser até um pouco polêmico. Por que polêmico? Porque nós temos a nossa doutrina, né? Então nós defendemos a palavra de Deus na íntegra, tudo. Agora tem muitas religiões que defendem, por exemplo, 100% a irmã Rita, Deus abençoe, a virgindade de Maria, né? Mas nós vamos aprender hoje sobre Judas. Quem era Judas? Irmão de Jesus, irmão carnal de Jesus. Então, após Maria ter concebido seu filho Jesus, por obra e graça do Espírito Santo, ela teve uma vida conjugal normal, né, como qualquer casal. E ela teve 4 filhos e teve filhas. A Bíblia não fala quantas filhas
Maria com José tiveram, mas fala filhas, então é mais de uma filha, né? Então é isso que nós vamos falar hoje sobre Judas, o irmão de Jesus, que escreveu a epístola de Judas, lá antes de Apocalipse. Então é sobre esse assunto que nós vamos estar meditando com vocês aqui. Então nós vemos aqui, meus amados, que Judas, o livro de a epístola de Judas, ela não tem capítulo, ela apenas poucos versículos, e aqui nós vemos aqui no versículo 24 e 25, que nos fala o seguinte: Judas, o próprio Judas, ele dizendo: olha, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação. Irmão Sebastião Lameu, Deus abençoa, homem de Deus, aleluia, glória a Deus. Versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação imaculados perante a sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Nós vemos, meus queridos irmãos, que a virgindade de Maria, ela é incontestável. Não tem como nós falar, olha, Maria não era virgem. É incontestável essa questão, porque Maria, ela era realmente uma moça virgem. Nós vemos aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 26 e 27, nos diz a própria palavra endossando que Maria realmente era virgem. Versículo 26 vem nos dizer: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Nós vemos, meus queridos irmãos, que Maria e José, eles acataram o grande projeto divino de serem pais do Cristo homem por uma obra do Espírito Santo. Pois, como homem, Jesus, ele não teve pai. Ele foi unicamente filho de quem? De Maria, como homem. E como filho de Deus, meus queridos, ele não teve mãe, porque ele é o unigênito de Deus, o Filho de Deus. Então, como filho de Deus, ele não teve mãe. E nós vemos, meus amados, é uma rápida palavra aqui, depois essa live vai ficar salva, para os irmãos estar meditando. Tem muitos cristãos, irmãos, que não sabem até como responder, né, sobre a família de Jesus, sobre certas questões, e essa palavra mesmo, quando a gente fala que Judas era irmão carnal de Jesus, até mesmo os cristãos às vezes ficam um pouco assustados, né, admirados de ver que realmente Jesus, ele tinha irmãos, né? Marcela, Deus te abençoa, dá a paz para todos aí, glória a Deus, Deus abençoa vocês poderosamente. Então nós vemos, irmãos, que após o nascimento de Jesus, José e Maria, eles tiveram uma vida conjugal como todo casal, e tiveram filhos e tiveram filhas, conforme lá em Mateus capítulo 1, versículo 25, a gente vê o seguinte, que somente após o nascimento de Jesus,
eles tiveram uma vida como casal. Porque o próprio versículo 25, 24 e 25 vem nos dizer o seguinte: despertando José do sono, está lá em Lucas capítulo 1, versículo 24, despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Carlos Aparecido, Deus abençoa. Carlão, meu amigo, Deus te abençoa. Nós vemos, meus amados, que quando a palavra de Deus, ela nos diz, no versículo 25, que José não conheceu Maria, está se referindo a quê? Que ele não teve relações carnais com Maria enquanto não nasceu Jesus. Não teve uma vida conjugal como marido e mulher. Mas após o nascimento de Jesus, eles passaram a ter uma vida conjugal normal. Foi onde, nessa união de José com Maria, pai de Cristo, nosso Salvador, de Jesus, o nosso Senhor, eles tiveram 4 filhos e tiveram filhas. Isso vem, meus amados, colocar uma interrogação em muitas pessoas que defendem a virgindade de Maria até a sua morte, mas não, a palavra de Deus ela é clara. Nós não podemos ir contra a palavra de Deus. O que está na palavra de Deus, né, não tem como a gente ir contra. E nós vemos aqui, meus irmãos, que no versículo 55 e versículo 56 do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, vem nos dizer o seguinte: tem muitas referências, meus irmãos, que aponta a família de Jesus, que mostra a família de Jesus. Mas nós vemos uma palavra bem clara que fala da família de Jesus, está em Mateus capítulo 3, versículos 55 e 56, que vem nos dizer: não é este o filho do carpinteiro? Quem que era o carpinteiro? José. E não se chama sua mãe Maria? Quem que era Maria? Sua mãe. E seus irmãos carnais de Jesus após o seu nascimento, porque de Maria, como eu disse, ele foi o primogênito. Quando a palavra de Deus, meus amados, fala que ele foi o primogênito, é porque teve outros irmãos, Maria teve outros filhos. Agora, de Deus, meus amados, Jesus ele foi o unigênito, porque Deus só teve Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. Amém? Para que os irmãos compreendam a palavra de Deus, né? Uma questão, como eu disse, causa um pouco de interrogação na vida dos irmãos, mas a palavra de Deus ela é clara. E o versículo 55 vem nos dizer: não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? Então está claro, Jesus, filho de José, considerado filho de José, porque Jesus não era filho de José, Jesus é filho de Deus, mas filho de Maria, mas como José o criou, considerado como pai. E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos? Agora vem falar o quê? O nome dos irmãos de Jesus. O primeiro irmão de Jesus qual que é? Mateus 13:55. Tiago, José, Simão e Judas. Quando fala Judas, meus amados, era um nome muito usado na atualidade da época. Não é o Judas Iscariotes, aquele que o traiu, mas é Judas Tadeu, o escritor das epístolas de Judas,
que está lá antes de Apocalipse, o livro em qual nós estamos sendo baseando essa palavra. Certo, meus amados? E nós vemos aqui que versículo 56 agora vem completar e dizer: e não estão entre nós todas as suas irmãs? Quando fala todas, é mais de uma. A Bíblia não afirma. Se você for procurar referência bíblica aqui, para saber quantas irmãs que Jesus teve, a Bíblia não relata. Por que não relata? Fala, olha, ele teve mais de uma irmã. Aqui no versículo 56 vem nos dizer: e não estão entre nós todas as suas irmãs, porque Jesus tinha mais de uma irmã. Por que não fala o nome das irmãs? Porque normalmente, meus amados, era usado o nome de quem? Dos homens. O nome das mulheres não era citado. Mas nós vemos aqui que Jesus, ele tinha 4 irmãos e tinha também irmãs. E nós, continuando nessa palavra aqui, meus queridos, a gente vê que a palavra de Deus realmente nos mostrou 4 irmãos e irmãs. Era mais de uma irmã. Não podemos afirmar se era 2, 3 ou 4, a Bíblia não afirma. Judas, meus amados, que nós estamos referindo aqui, realmente não é o Judas Iscariotes que o traiu, mas sim Judas Tadeu, irmão de Tiago. Consequentemente, meus irmãos, irmãos de Jesus. Podemos dizer, meus amados, até dizer que eles eram o quê? Meio irmão de Jesus. Mas por que meio irmão de Jesus? Porque os demais irmãos e irmãs eram filhos de Maria e de José. E Jesus, meus amados, ele era somente filho de Maria. Por isso, nós podemos considerar que Jesus era meio irmão de seus irmãos, porque ele era filho somente de Maria. Foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. E nós vemos, meus irmãos, que como filho de Maria, realmente ele foi o primogênito, confirmando o primeiro filho, o mais velho dos seus irmãos, porque ele foi o primogênito. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 25, vem nos dizer isso, quando a palavra nos fala: e não conheceu José, e não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus ele foi o primeiro de José e de Maria, mas foi somente filho de Maria, porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aloísio, Deus abençoa, meu amado amigo, Deus te abençoa grandemente, meu irmão. Judas, meus amados, após a morte de Jesus, agora como discípulo, ele vem endossar a deidade, quer dizer, o domínio, o poder. Ele vem endossar Cristo como Deus. O seu irmão, após a morte de Cristo, irmã Márcia Vigliato, Deus abençoa grandemente. Nós vemos, meus irmãos, que Cristo, após a sua morte, levanta Judas agora como discípulo e vem endossar ele como Deus, a começar aqui no versículo 24, dizendo, na parte A do versículo, ele começa a dizer que Jesus, o seu irmão, ele é poderoso para nos guardar de tropeçar
diante de tantas lutas e de adversidades da vida, meu irmão, a todo instante, a todo momento, Ele guarda e livra de todo mal. Quando nós não conhecemos, meus amados, nós não sabemos o trabalhar de Deus, e a Bíblia nos fala que Deus ele envia anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos abençoar. São espíritos ministradores que cooperam para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então Deus trabalha na nossa vida a todo instante, a todo momento. E Cristo, meus amados, embora levante legiões infernais, levante problemas, levante batalha, levante o que for a nossa vida, meus amados, Ele tem todo o poder para nos guardar de tropeçar. Glória a Deus. O próprio Judas, irmão do Cristo homem, ele começa a dizer para nós na parte A do versículo 24. E na parte B do versículo, meus irmãos, ele nos diz que o Senhor nos guarda para apresentar a Deus irrepreensíveis perante a sua glória. Meus irmãos, o ser humano, ele peca, diz-nos a palavra de Deus, por pensamento, palavra e obra. A natureza do ser humano, meus amados, ela é pecadora. Nós erramos a todo instante, a todo momento. Nós pecamos a todo instante, a todo momento. A natureza do homem é pecaminosa. E nós vemos aqui, meus queridos, profeta Alcimar acabou de entrar. Oh, glória a Deus! Estamos aqui, falando aqui, profeta Alcimar, do Jesus e também de Judas, o seu irmão carnal. Depois, se o irmão quiser entrar aqui, é uma benção para nós, também dá uma palavra aí. Então, nós vemos, irmãos, que a parte B do versículo, Judas vem nos dizer o seguinte, que o Senhor nos guarda para apresentarmos a Deus irrepreensíveis. Então, o homem ele é dotado de pecado, irmãos, ele é falho, ele erra a todo instante, a todo momento. Mas Deus, irmãos, Ele nos guarda para apresentar a Deus irrepreensíveis. Por quê, meus amados? Porque se o homem fosse se salvar por si mesmo, diz-nos a palavra de Deus, que não tem recursos na terra para comprar a nossa salvação, porque a nossa salvação, irmãos, ela foi paga com preço de sangue. Então nós somos comprados com sangue. Aquela última gota que Jesus derramou na cruz ali foi para nos resgatar, para nos comprar da perdição eterna. E nós vemos aqui, meus queridos, que o Senhor Jesus, Ele vai nos apresentar irrepreensíveis. Quando a igreja for salva, meus amados, não se escandalize no que eu vou falar. Nós vamos ser salvos, arrebatados, cheio de falhas, cheio de erros, cheio de pecado. Mas a Bíblia diz o seguinte, que naquele dia o Senhor nos aperfeiçoará. Nós vamos ser arrebatados imperfeitos, mas o Senhor Jesus, aleluia, Ele vai nos arrebatar e vai nos tornar irrepreensível, aleluia, perante a glória de Deus, aleluia. Glória, nós vemos aqui, meus amados, que nós vamos ser apresentados perante a sua glória. Isto Ele fará, Judas dizendo aqui, na parte A do versículo 24, que Ele fará, Jesus fará isso, nos perdoará e nos apresentará perante Deus, meus amados, com alegria. Ele estará, meus irmãos, na porta da mansão celestial para nos receber e apresentar-nos a Deus. Aleluia! Glórias a Deus, como filhos comprados no mundo através do seu sangue derramado na cruz.
Dê glória a Deus por isso, meus amados. Irmão Marcos, Deus abençoa grandemente, meu amado irmão. Está lá em São Pedro do Damião, de vez em quando ele dá uma fugida para lá, né? Glória a Deus. Meu amigo, irmão Léo Marino está lá em São Paulo. Deus te abençoe, meu amigão, meu irmão. Deus te abençoe grandemente, Léo. Fico muito contente de ter você aqui. Aleluia. Nós já estamos... É uma palavra rápida, irmãos, que fala sobre Judas, irmão do Cristo homem. Judas, irmão carnal de Jesus, né? E como eu disse, às vezes causa um espanto nas pessoas de saber que Jesus teve irmãos, né? Mas nós vemos aqui que ele teve 4 irmãos e teve também irmãs, né? E continuando essa palavra, depois essa live aqui vai ficar salva, você pode conferir na sua Bíblia aí e solucionar suas dúvidas aí, né? Qualquer coisa, me chama no particular aí que a gente conversa, tá bom? Será um prazer aí. Nós vemos aqui, irmãos, que no versículo 25, agora Judas, ele vem de encontro a nós, meus amados, e ele vem falar da pessoa de Jesus de uma maneira muito especial, do seu irmão, o qual ele nasceu junto com ele, viveu junto com ele, testemunhou todos os acontecimentos na vida do Cristo, ficou sabendo da sua ressurreição, da sua exaltação a Deus, né, da sua assunção aos céus. E ele vem dizer para nós aqui no versículo 25, e ele começa a dizer que ele é o único Deus e Salvador. Meus irmãos, quantas pessoas tentam promover outros deuses para se salvar, mas Judas, ele vem dizer, olha, ele é o único Deus e Salvador nosso. Dê glória a Deus, porque Cristo é na sua vida. Ele é o seu Salvador. Ele é o seu Senhor. Glória a Deus. Ele é o único Deus e Ele te escolheu para ser salvo. Te resgatou desse mundo, trouxe para a sua presença, aleluia, e te adotou como filho, aleluia. E Judas continua a nos dizer que ele é, Irmã Maria da Glória, Deus abençoe poderosamente, ele continua a dizer que ele é o nosso Senhor, aleluia. Como eu disse, meus amados, quantos senhores tem nesse mundo? Quantos senhores? Mas Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. E Judas continua a dizer na parte A do versículo 25, e ele diz que Ele é digno de toda glória, de toda majestade, de domínio e de poder. Esse é o Cristo que você conhece. Esse é o Cristo que pela misericórdia nos resgatou desse mundo, colocou na sua presença e nos fez como filhos e filhas, herdeiro das promessas celestiais. Aleluia. E na última parte do versículo 25, meus amados, nós vemos que versículo 25, Judas reconhece o seu irmão como aquele que é antes de todos os séculos, também no século presente e para todo sempre. Aleluia. Nós vemos aqui que no versículo 25, ele diz a sua palavra aqui da seguinte maneira: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas
as eras. Quer dizer, Jesus, ele é antes de todas as coisas. Marinalva, Deus te abençoe. Glória a Deus. Então, Judas, ele diz que Jesus é antes de todas as eras, antes da fundação do mundo, antes da formação do universo, Jesus já era, ele é Deus. E ele continua a dizer, e agora? Quer dizer, no presente, agora. E por todos os séculos, amém. Quer dizer, de eternidade a eternidade. Cristo, aleluia, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, dê glória a Deus por ter o Cristo homem em sua vida e agora entronizado, sendo de eternidade a eternidade, o Alfa, o Ômega, o Salvador, aleluia, o nosso Deus, aleluia. Dê glória a Deus por Cristo ter te escolhido nesse mundo, ter te colocado onde você está, ter escrito seu nome no livro da vida. E quando as trombetas soarem no céu, nós vamos ter um encontro com Ele e Ele vai nos apresentar irrepreensíveis diante de Deus, e isto Ele fará com alegria. Amém, meus amados? Uma rápida palavra, depois, os irmãos que chegaram depois, vocês podem, eu vou salvar essa live aqui no Facebook, os irmãos podem rever essa live depois e esclarecer muitas dúvidas, né? Deus que vos abençoa de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural. E eu quero nesse momento estar fazendo uma oração para que as bênçãos de Deus sejam na sua vida. Irmão Eric, Deus abençoe, meu genro, também está com a gente aqui. Deus te abençoe poderosamente. Eu quero fazer uma oração para que esse Deus poderoso, ao único, aleluia, Deus e Salvador nosso, ao nosso Senhor, que é digno de toda honra, majestade, domínio e poder, Ele haja na sua vida de uma maneira sobrenatural, te abençoando e te fazendo prosperar na face dessa terra e eternamente. Amém? Receba a oração nesse momento e toma posse das bênçãos de Deus através do Cristo homem, revelado a nós através do nascimento de Maria, a Virgem Maria, e de também, meus amados, aleluia, ter nos escolhido, ter nos tirado do mundo, aleluia, e irá nos apresentar irrepreensíveis diante de Deus, aleluia, o nosso Senhor. Pai bendito, querido de misericórdia, nesse momento eu oro, pedindo, meu Deus querido, que as bênçãos de Deus recaiam sobre cada vida, cada alma, pedindo, Pai amado, aleluia, que o Senhor venha, Senhor, estar operando de uma maneira sobrenatural na vida de cada um, meu Deus, e que o Senhor, meu Deus querido, venha agir de uma maneira, Senhor Deus, que venha resolver problemas, dificuldades, venha quebrar barreiras, venha, Senhor Deus, realizar grandes obras, aleluia, na vida de cada um, repreendendo a enfermidade, abrindo portas, quebrando correntes, restaurando fé, restaurando, Senhor meu Deus, aleluia, a comunhão, a unção, a graça e o poder na vida de cada um. Deus bendito de misericórdia, eu peço as mais ricas bênçãos para esse lar, para essa vida. No nome de Jesus, abençoa de uma maneira sobrenatural. Nós pregamos a Tua palavra e apresentamos o Cristo revelado, o Cristo que fez a sua obra e o Cristo exaltado. Aleluia, Ele é na sua vida, toma posse e seja mais que vencedor na pessoa bendita de nosso Senhor Salvador Jesus. Deus abençoe a cada um que ficou com a gente até no final.
e a cada um que chegou depois, em nome de Jesus. Eu sou muito grato por tudo. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor Salvador Jesus. Amém.